graça e paz. Amém. Domingo abençoado, domingo de chuva, né? Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando cada pessoa que adentrou a este templo para estar ouvindo a tua palavra, abençoando cada família aqui representada. Vou pedir à irmã Alda que esteja orando nesse momento para podermos darmos início ao nosso culto em adoração ao nosso Deus. O Salmo 15 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Convido a igreja que fique de pé. Vamos estar louvando o hino 112, mas vamos cantar com alegria, não vamos cantar arrastando, não, vamos cantar com alegria, bem bonito, bem animado, né? Porque a gente veio aqui para adorar o nosso Deus, e o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Então, por isso, nós devemos estar alegres, cantando, falando, pregando e apresentando. Amém? Toda a igreja cantando. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo,
enfim entronizado. As nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, os juízes hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vou ler uma leitura do manancial, mas não é a leitura de hoje, que diz assim: orando como Daniel, que está no próprio livro da Bíblia de Daniel. Quando eu era criança e ouvia as histórias de Daniel, não entendia por que tanta ênfase no fato de que ele orava 3 vezes ao dia. Afinal, eu mesmo fazia isso com facilidade, ao levantar antes das refeições e ao dormir. Às vezes até o superava, mas demorou até que minha mente infantil entendesse que não eu chegava aos pés daquele homem de Deus. Daniel parava tudo 3 vezes ao dia, ia até o seu lugar de oração, ajoelhava-se e falava com Deus. Esse era o seu costume diário. No texto que lemos, assim que soube que o decreto havia sido assinado, ele fez exatamente o que sempre fazia: orou. Não se abateu, não procurou plano B, apenas orou. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, era sábio. E isso é o que se espera de alguém que anda com Deus. Hoje, com mais maturidade, vejo o quanto preciso desse exemplo, que o nosso desejo de orar, como Daniel, entenda que Jesus não é só tudo de que precisamos, Ele é tudo o que temos. Que a gente possa ser assim como Daniel, ter o propósito de oração, né? Não orar várias vezes só por orar, mas a gente precisa estar orando verdadeiramente, de coração, em espírito e em verdade. Que a gente possa fazer isso todos os dias das nossas vidas. Eu convido o Ministério de Louvor para estar louvando. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Graças e paz, irmãos, amém? A gente pede aqui aos irmãos que possam se colocar de pé mais uma vez e fazer esse louvor lindo para Deus, amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Sais aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Sais aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sais aqui tocando corações, te adorarei, te adorarei. Sais aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Sais aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Sais aqui transformando história, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Amém? Erga suas vozes bem alto, viu?
Essa música é assim, ó. No coro, no estribilho, né, que é chamado, o Rafael vai fazer a primeira parte com esse grupo aqui, tá? E esse grupo aqui vai cantar comigo, tá bom? É a segunda voz, tá? Então, assim que ele começar lá, eu começo aqui com vocês, mas vocês me acompanham, tá bom? E seja um pouco mais rápido na música, porque ela é bem rápida mesmo, tá bom? Aí entra todo mundo junto. Amém? Bem alto, viu? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, e eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Bem alto. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, e eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, e eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço.
assim a gente agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Álvaro está com a oportunidade. Aproveitando que Rafa já está aqui, né? Rafa já fica. Sal da igreja com a paz do Senhor. Peço que se coloquem de pé mais uma vez nessa noite para adorar o nome do Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as mentiras. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu crescer, eu quero cantar assim igual o Álvaro. Que Deus possa estar abençoando a vida desse jovem, né? Que ele continue na presença do Senhor, louvando, né? Que parece que é o dom dele. Que Deus continue abençoando a vida dele. Que ele permaneça assim firme nos caminhos do Senhor. Em Eclesiastes 1, do versos 4, diz assim: a eterna mesmice, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá torna eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se faz, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: ver, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém? Convido a MM para estar louvando ao Senhor. Cristo, sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá e aos remidos dessa terra, meu Jesus incorporou. E fizesse 108, nada lá está. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada.
Salmo 122. Eu vou pedir a Jura que coloque aí no telão Salmo 122. Por favor. Logo após a leitura do Salmo 122, a irmã Grácia já vai se preparando aí, para a gente não perder tempo, que ela vai estar com a oportunidade. Viu, dona Grácia? Procurando a música aí. Agiliza antes. Salmo 122. Eu vou estar lendo os números ímpares e os irmãos, os números pares. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês vão lendo lá no telão, viu? Lá vamos que vamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja? Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Igreja? Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Todo mundo junto agora. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Irmã Grácia, está com oportunidade. Logo após a irmã Grácia, a irmã Isabel Ferreira. Saúdo a igreja, os irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias não tinham nada pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Te amo, cada dia que eu vivo, mais te amo. Minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora
pra mostrar quanto te amo, Jesus. Te amo. Isabel Ferreira. Depois Isabel Novaes. Amém? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil e vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiada então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Sempre deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Irmã Isabel Novaes. Enquanto a irmã Isabel vai chegando aqui, eu quero saudar os nossos visitantes, né? As tias de João Vitor, as Cristina, como eu chamo, né? O irmão de Seu Almires não é nem mais visitante, né? Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Djalma, que está aqui, né, visitando a gente. Quando ele está aqui, ele sempre vem assistir os nossos cultos. Como é que a nossa igreja recebe nossos visitantes? Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 375, mas nós vamos cantar, não é só eu não. A igreja vai me ajudar. Vivo feliz, pois sou de Jesus.
já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo da luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sabe, irmãos, depois da tempestade sempre vem a bonança. A gente cai, mas Deus nos levanta e aqui estamos de pé. Agradeço a oportunidade de nos dizer. Amém. Deus é quem sempre nos sustenta, né? E vai continuar nos sustentando. Que Deus abençoe a vida da irmã Isabel Novaes. Eliana. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Culto maravilhoso, não é, irmãos? Cada louvor mais lindo que o outro. E a presença do Senhor aqui conosco. Isso não tem preço, né? Esse Deus é maravilhoso. Pode soltar, irmão. Todos que souberem esse hino antigo, louve comigo. Volta um pouquinho o playback, irmão. Eu perdi. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos.
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Adora, igreja. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, adore, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louve a Ele, igreja, para te adorar. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, onde flui o amor. Mais uma vez. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Que assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a vida da irmã Eliana. Enquanto o grupo Moriá vai chegando aqui, não vai cantar hoje não? Moriá não vai cantar hoje não? Jura disse que está com a voz ruim. Então, eu vou pedir à irmã SN que esteja orando nesse momento, né, por todas as apresentações feitas até aqui.
Amém. Álvaro me deu um susto aqui, que misericórdia. Álvaro veio me falar que Júlia disse que vai cantar. Vem pra cá, Júlia, e Moriá, né? O Moriá não pode. É só Júlia, não é o Moriá, não? Então vem, Júlia, cantar. Bora cantar um corinho? Quero que valorize. Bora de pé? Chama. Bem animado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Bonito! E daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, exalte ao Senhor, você tem valor. O Espírito Santo se move em você, você tem. O Espírito Santo se move em você. Oh, quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, eu venho falar. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Ei! Bonito! Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Você tem. O Espírito Santo se move em você. Nós temos um valor. Você tem valor. Você tem valor. E você tem valor. Glória a Deus. Esse é Jura. Imagine se tivesse com a voz boa, hein? Pense aí. É verdade, assim, que Deus possa estar abençoando cada dia mais a vida de Jura, né? Na liderança aí do Ministério de Louvor, dos jovens, né? O pastor está aí procurando alguém para liderar esse jovem. Eu quero que seja Jura aí com o Theo, né? Deus possa estar abençoando a vida de todos, né? Que compõem o Ministério de Louvor, o Grupo Moriá. E que Deus venha fazendo transformações na vida de cada um jovem dessa igreja. Eu já convido o Ministério de Louvor
e na mesma oportunidade os irmãos poderão estar depositando seus dízimos e ofertas. Enquanto o ministério vai chegando aqui, eu vou dar os avisos. Amanhã, o nosso círculo de oração vai ser na casa de Dona Carmosina, a mãe de Jace. Todos conhecem, né? Perto ali da casa da irmã Marinalva. 7 horas, a responsável pelo círculo de oração é a irmã Lícia. Então, todas as irmãs estão convocadas. O que é, Lícia, que está aí fazendo bico, não quer fazer o círculo de oração, não? Então, a irmã Marinalva vai fazer, viu, irmã Marinalva, por favor? Todas as irmãs, certo? A não ser as que estejam dodói, né, ou que estejam trabalhando, mas as demais irmãs, vamos estar lá na casa de Dona Carmosina às 7 horas. Terça, nosso culto de oração normal da igreja. Na quarta-feira, nós teremos o nosso estudo, teremos ensaio. O estudo vai ser com a psicóloga Reni Kelly. Convido todas as irmãs, né, para estar aqui, para a gente ouvir a palestra que ela tem para nos dar. E lembrando também que domingo será a abertura de missões mundiais, acontecerá domingo. Então, convide mais alguém para estar vindo assistir ao nosso culto. Vai ser um culto bem bonito, como os outros também, mas é um culto, né, mais diferente, animado, de missões. Então, todos estão convidados, o Ministério de Louvor. Amém? De pé, pode ser? Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Sobre os sonhos meus, com teu querer. Sobre a escuridão, sobre o sonho meu, tu és para mim por tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Mais música, irmão. Pelo Senhor marchando-se, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchando-se, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. O irmão Rafa pode estar orando, entregando a palavra ao irmão Ferreira. É irmão Cláudio? Rafa, esteja orando e eu já convido o irmão Cláudio para estar fazendo a sua pregação. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos por aqui estarmos, ó Deus, de uma certa forma aprendendo um pouco mais de Ti, e que a palavra possa vir e encher os nossos corações, que venha suprir as necessidades, aquelas que somente a Tua palavra tem, ó Deus. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 1. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Leamos assim a palavra de Deus.
o endemoniado gadareno. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e que nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, visto em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera, e o endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vais para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Ferreira me pediu para pregar no culto de missões. E o culto de missões será no próximo domingo. Preparamos, assim, essa mensagem para o culto de missões. Ferreira estava meio voando, não foi assim? Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente vai caminhar por um tema interessante. O valor de uma alma. Jesus enfrentou uma tempestade um pouco antes. A Bíblia diz que Jesus estava já bem cansado à tarde, e eles falaram, e Jesus falou com os discípulos: vamos entrar no mar da Galileia e vamos para o outro lado. O outro lado era a terra de Gadara, onde moravam os gadarenos, era a terra de gentios. Jesus, saindo então pelo mar da Galileia, teve sono, desceu para o porão, colocou uma almofada e dormiu. Então, olha só, Jesus enfrenta o mar, cansado,
e vai para uma terra desconhecida e amaldiçoada. Porque para o povo judeu, a terra que criava porcos era uma terra amaldiçoada, porque porcos era amaldiçoada para os judeus. Olha, Gadara foi bem conhecida, Gadara é bem conhecida por algo interessante. As cidades são conhecidas pelos seus monumentos. Por exemplo, o Rio de Janeiro é conhecido mundo afora por causa de quê? Do Cristo Redentor. Não é assim? Se você vai lá para Salvador, todo mundo quer tirar logo uma foto na onde? No Pelourinho ou no Farol da Barra. Olha como é interessante. O pessoal vai para o Rio Grande do Sul, vai logo para Gramados, porque lá a temperatura é bem baixa, para tirar uma foto todo encapuzado, só mostrando o rosto. Então, os lugares são apresentados pelos monumentos, por aquilo que tem. E Gadara era famosa, porque foi o único lugar no mundo, na época, a construir sepulcros em rocha. Misericórdia. Até hoje, as terras só estão em ruínas, não são mais povoadas, mas os túmulos antigos de Gadara são visitados até hoje. Lá era famoso também pelos teatros, por muitas coisas que tinha, mas o que chamava atenção lá eram os túmulos. E esse homem, o Geraseno, ou o Gadareno, ele estava justamente sobrevivendo na onde? Nos túmulos. Ele vivia nos túmulos. Se fosse nos dias de hoje, a gente vai ter aqui nas senhoras, na quarta-feira, um estudo com a psicóloga. Geralmente, hoje está encartuchado de muitos diagnósticos, logo daria um diagnóstico de esquizofrenia, algum tipo desse, de distúrbio mental ao gadareno. Mas como foi nos tempos de Jesus, Jesus foi para o lado espiritual. A gente observa que Jesus logo enfrentou o quê? Uma tempestade física para chegar até o gadareno. Jesus estava cansado, dormindo, e aí sobreveio uma grande tempestade, e os discípulos se apavoraram e falou: mestre, não se te dá que morramos. E Jesus levanta e acalma o mar, acalma o vento, e a palavra de Deus diz que se fez bonança. Depois da grande tempestade física, Jesus vai corpo a corpo acalmar uma tempestade espiritual. Se você pegar o texto, você observa que Jesus não foi fazer mais nada em Gadara, a não ser libertar o gadareno. Jesus não fez mais nada ali. Jesus libertou aquele homem, expulsou os demônios e voltou. Você pega o texto e lê para ver se Jesus fez mais uma missão ali. Jesus desceu ali com o intuito de ganhar uma única alma, para você ver o valor que tem uma alma. Nos dias de hoje, a gente costuma ver aí que hoje está na moda, na nossa época era resenha, era apelido, mas hoje é bullying, né? Hoje é bullying, e aquelas resenhas do nosso tempo, hoje é crime. E a gente vê que, quando é engraçado demais, gravam um vídeo e coloca na internet e vira meme, não é assim? Mas o caso do gadareno era um negócio bem esquisito. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas até riam, mas ele saía ali, ele vivia em uma situação totalmente precária. O texto mostra que aquele homem se cortava constantemente, e é uma situação triste. Quando eu cheguei em 2002 para dar aula na escola do Marimbondo, Vicente de Bidocha sempre visitava a escola do Marimbondo, descia para lá. E um dia eu presenciei em um surto Vicente se cortando com caco de vidro e comendo caco de vidro. Não é uma situação bonita. Eu me deparei com um bocado de gente rindo, comemorando. Epa, não ri não. Consegui tomar os vidros de Vicente
e falei, não come mais isso não, vai para casa. A gente levou no posto, as mulheres enrolou uns negócios na perna e mandou para casa. Mas é uma situação triste. A situação do gadareno era uma situação triste. Ele vivia nos sepulcros, que era um lugar imundo, e ele vivia se cortando. E aquele homem, então, encontrando Jesus, a gente observa o poder de Jesus Cristo quando ele chega nos locais onde o pecado predomina. E Jesus Cristo deixou esse poder com a igreja. O papel de ir até o gadareno, o papel de ir até aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão passando necessidade e fome, hoje é da igreja. Jesus falou assim, olha, vocês irão, e vocês vão, em meu nome, vocês vão fazer o quê? Curar os enfermos, libertar os que estão cativos, que estão atribulados. E Jesus falou, se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não vos causará mal algum, mas vocês vão e vai estar com vocês quem? O Espírito Santo da verdade. A missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, agora é da igreja. A missão de enfrentar as tempestades físicas e as tempestades espirituais, agora é da igreja. E a igreja não é o templo, a igreja sou eu e é você. Esse é o papel que nós temos hoje. O gadareno, então, ele vivia em situação difícil. Ele vivia um retrato que a gente vê nos dias de hoje, que era o retrato da miséria. Se você pegar hoje, eu gosto de assistir os vídeos, que eu curto a página da Missões Batista, onde tem a Cristolândia. Vocês já viram? Olha na rede social, para vocês verem o trabalho que eles fazem. Eles vão na Cracolândia para resgatar pessoas que vivem em situações de ruas. Alguns não são libertos, mas ganham sopa. Mas o trabalho batista, nomeado por Cristolândia, é um trabalho muito bonito. E quando você olha o cenário, você vê ali o retrato da miséria, igual aquele que o gadareno vivia. Às vezes a gente passa, não sente emoção, não sente tristeza. Quando eu morava na Terra Nova ainda, a Eliana fazia o curso de técnico em enfermagem de Quié. Eu vinha quase 12 horas da noite. E um dia eu vim com 3 blusas, estava muito fria. Eu vim com 3 blusas. Quando eu cheguei na saída lá, eu encontrei Rogerinho dormindo num passeio, numa calçada. E estava um frio. Aí quando eu cheguei em casa, na hora que eu fui chegando, ele estava. Aí eu cheguei, peguei as 2 blusas que ele estava vestido, coloquei. Será que precisa da minha? Fiquei pensando, mas eu fiquei assim emotivo. Na hora que eu cheguei, quando eu voltei no intuito de pegar uma das minhas blusas e colocar. Quando passei no local, não estava mais. Foi no passeio da casa de Julieta. A gente observa, então, que na nossa cidade existe. Em todos os lugares existe. E a igreja do Senhor hoje tem o papel de ir até o gadareno e libertá-lo do espírito maligno. Porque o cenário é triste. Ele vivia no retrato da miséria, no isolamento social. Às vezes, a gente acha que precisa estar no estado de miséria para viver em isolamento social. Tem muitas pessoas hoje empregadas, muitas pessoas que trabalham em ambientes com muitas pessoas, tem muitas pessoas que têm um bom cargo, mas vivem em isolamento social. Tem pessoas que elas são cativas, tão cativas que ela passa pelo outro e você olha e vê que aquela pessoa nem te viu. Tem pessoas que andam hoje dopada de uma quantidade excessiva de remédio.
É triste quando eu chego nas reuniões das escolas e eu vejo a mãe, vocês têm que ter cuidado porque ele é medicado. Criança de 12, 13 anos, 14 anos, já está medicada, já está dopado de remédio. E a igreja, ela perdeu a sua força, ela está presa dentro das quatro paredes, ela não navega mais, não enfrenta mais as tempestades físicas, para chegar até as tempestades espirituais e libertar os cativos. Nós precisamos acordar, porque a palavra de Deus diz: acordai, ó vocês que dormem. A igreja precisa assumir o papel de igreja e sair das suas quatro paredes, porque o gadareno está clamando por misericórdia. Ele vivia em isolamento social, ele vivia de uma forma incontrolável, porque ali o pessoal amarrava e ele se soltava. Muitas pessoas, já foi vista aqui em Lafayette dessa forma, a gente já viu, uma vez eu vi uma quantidade de policiais, quando eu era criança, vieram para pegar Rosalino, doutor. Rapaz, foi luta para pegar. A gente já viu muitas dessas pessoas aqui, a gente continua vendo. E a igreja não pode se calar, a igreja não pode parar e assistir o retrato da miséria de braços cruzados, porque uma alma tem muito valor. A igreja precisa se levantar. Ele vivia na angústia constante. Aquele homem não tinha paz. A angústia era tão grande que a Bíblia diz que ele passava clamando pelas montanhas. Ele passava gritando. E gritava pelas montanhas, passava a noite e dia gritando e dormindo ali nos sepulcros, até o dia em que ele se encontrou com Jesus. No dia que ele se encontrou com Jesus, a palavra de Deus diz que ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E no dia que um homem reconhece Jesus como Filho de Deus, a sua vida não é mais a mesma. Ele chegou e falou: tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Muitas vezes as pessoas não é o gadareno, não está cheio de demônios, cantam louvores a Deus, mas ainda não reconheceu Jesus como Filho do Deus Altíssimo, porque ainda não teve uma mudança de vida. E aquela mudança de vida começou de dentro para fora, e quando ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, de repente os demônios se manifestaram. Os demônios manifestaram e falaram: o que temos nós contigo, ó Jesus? Porque o papel do diabo é esse. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele começou a enxergar Jesus. Renasceu naquele homem. Quando a imagem e a semelhança de Deus está vivo na tua vida, pode preparar que as perseguições chegam. Aí logo os demônios se manifestaram e falaram: o que tu quer conosco, Jesus? Jesus falou: sai dele. E eles perguntam, então, e Jesus pergunta para eles então: qual é o seu nome? E a palavra de Deus diz que eles respondem que o nome é Legião, porque eram muitos. Aquele homem estava possesso. Esse é o papel do inimigo: estragar, desmanchar, apagar a imagem e a semelhança de Deus que está no teu rosto. E a Bíblia diz que Jesus veio para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Esse é o papel de Jesus. E Jesus hoje deixa que a igreja faça o quê? Desfaça as obras de Satanás. É a igreja. Jesus falou, em Mateus diz assim que Jesus
que o povo que estava sentado no vale da sombra da morte, que eles viram uma grande luz, que foi quem? Jesus. Depois Jesus transfere essa luz para quem? Para os discípulos, quando ele fala o quê? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus fala que essa luz tem que resplandecer entre os homens. Quando essa luz resplandece dentre os homens, as trevas são banidas. O papel da igreja é fazer com que a luz de Jesus brilhe e clareie os que estão na escuridão. E aquele homem, então, quando encontra Jesus, ele se alegra e os demônios se manifestam, e Jesus manda que os demônios saiam dele. E os demônios rogam. Os demônios agora se submetem a Jesus. E aí os demônios chegam e falam: olha, Senhor, Jesus, não deixe que a gente saia daqui dessa vila. Olha o que eles queriam. Eles queriam continuar na onde? Na vila. Mas Jesus não aceita e manda para onde? Para os porcos. Eles pedem para ir para os porcos, só que eles achavam que os porcos ficariam por ali vagando e eles ali atormentando, mas os porcos se precipitaram no mar. E ali a vida do gadareno foi mudada. No versículo 15, diz que as pessoas vieram e quando viram, encontraram ele como calmo, com a mente normal sobre si, e estava o quê? Bem vestido. O papel da igreja é trazer a paz, é trazer a calma, é trazer vestes novas para a humanidade. É vestir as pessoas com roupas novas. Aquele homem que talvez corria sem roupas, aquele homem que talvez se cortava e nem usava roupa, todo mundo via do jeito que ele estava ali, agora tem roupas novas, em sã consciência, e as pessoas se admiram. Ele foi liberto, mas não ficou só nisso, não. Uma vez que nós somos chamados por Cristo, nós passamos a pregar o Evangelho de Cristo. Ali em Gadara não tinha outra pessoa que pregava o Evangelho de Cristo. Jesus foi resgatar um missionário que estava opresso. A gente sobrevive no meio de uma casa, às vezes de muita gente. Na minha casa era 9, era 7 irmãos, meu pai e minha mãe. E eu convivia ali com eles. Lá no meio, Deus me chamou. Depois eu fui para o campo missionário de Iramaia. Depois eu voltei, que o negócio estava difícil, pregar o evangelho lá e a minha família toda no mundo cá. Mas Deus pega ali no meio alguém que às vezes não tem tanto significado. Lá na minha família eu fui o que desisti da escola, eu fui o que enfrentei reprovação. Eu era o que as professoras diziam que não vai para lugar nenhum. Mas Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas ignóbeis para confundir as sábias. E Jesus desceu, enfrentou a tempestade para pegar aquele que estava vivendo no sepulcro e transformar no missionário. Vamos trazer para nós. Cada um de nós estávamos vagando como ovelha que não tem pastor. Mas ele chegou lá na casa de Ferreira, chamou Julival, chamou Ferreira e chamou SN para ser liberto e fazer discípulos. Ele chegou lá na casa de Sônia e chamou Theo. Ele chegou lá na casa de Agidão e chamou Marinalva e Jura. E ele foi chegando nas casas e talvez
ele chamou aqueles que as pessoas achavam que nem eram tão valoroso assim, como chegou na casa de Jessé e passou os homens de guerra, todos os filhos de Jessé, aqueles fortões, mas Samuel perguntava, é esse Senhor? Ele dizia, não. É esse Senhor? Também não. Aí quando vem de lá para cá, o ruivo, é esse Senhor, é esse. Esse aí é uma peça preciosa. E aí o ruivo é aquele que enfrenta Golias. O ruivo é aquele que toca a harpa. O ruivo é aquele que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus busca os que não são para confundir os que são. E quando Jesus chega ali, que se encontra com o gadareno, que liberta o gadareno, que Jesus pega o barco para ir embora, ele corre atrás e fala, Jesus, eu quero ir contigo, deixa eu ficar contigo. Jesus falou, não, vai para a tua casa. E você anuncia para a tua família. Às vezes a gente quer ganhar o mundo todo, mas não está pregando nem para a própria família. Vai para a tua casa, ganha a tua família, depois anuncia o que aconteceu contigo e faz a diferença. Isso é a transformação do Evangelho, que o transformado passa a transformar. E o gadareno passou a viver uma vida diferente. Ele passou a ter significado. Ele passou a ser a luz do mundo, passou a ser o sal da terra. E esse é o papel da igreja, entender que uma alma tem muito valor. Jesus desceu até Gadara, enfrentou a tempestade, salvou um homem e mandou aquele homem salvar outras pessoas e voltou, veio embora. Às vezes a gente, não, mas lá só tem um, vá. Ah, mas lá só uma pessoa. A gente estava evangelizando quando eu estava na Monte Sião, lá do morro, lá na Baixa Grande, tinha uma casinha lá do outro lado, aí os irmãos, naquela a gente não vai não, que é muito longe. Aí eu falei, então vocês fiquem que eu vou. Aí a moto parou e eu cheguei lá a pé, que não tinha mais lugar para a moto. Mas onde tem uma alma, e uma alma tem muito valor. Jesus desceu a Gadara, uma terra de imundície, uma terra de sepulcros, uma terra conturbada para ganhar uma alma, para que aquela alma ganhasse outras almas. Amém? Vamos louvar o Senhor? Logo após estaremos encerrando o trabalho desta noite. Convido os meninos do Ministério de Louvor. Nós vamos louvar a Deus. Teve um louvor ontem no culto. Ministério de Louvor. Eu falo os meninos, o Mires também é menino, rapaz. Ministério de Louvor cantou ontem o primeiro louvor no culto. A gente pensa no louvor. Maravilhoso demais. Gente, quando a gente pronuncia, que a gente vai às vezes no culto, você vê 10, 15, 20 músicas, mas muitas delas não são louvores, não. A gente está vendo hoje muita música motivacional, eleva muito o ego humano. A gente vê poucos louvores que elevam o nome do Senhor, que é o nome que está acima de todos os nomes, porque Ele é santo, e a palavra de Deus diz que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a igreja precisa pronunciar isso todos os dias, porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos nos colocar de pés. Esse louvor também será a oração final do culto. Som. Aleluia. Coloca a mão no coração
e vamos dizer que o Senhor é santo. Oh, glória! Ele é maravilhoso. E orações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo é o Senhor! Santo, toda a criação, santo e exaltado és. Santo para sempre. Oh, aleluia, tu és santo, Senhor. A tua igreja louva e exalta o teu nome, ó Pai, porque tu és maravilhoso, Senhor. Onde a tua luz chega, Senhor, onde as tuas mãos alcançam, ó Pai, a libertação, a felicidade, Senhor, a paz, porque tu és santo, Leva o seu nome, canta-me ao Cordeiro uma canção. Oh, glória! Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo, e o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome, Oh, teu nome é santo, Senhor. E a tua igreja teu exalta, a tua igreja nome é o mais clama, Deus. alto, A tua teu igreja nome clama, tua é maior, porque teu tu és nome maravilhoso, Senhor. é sobre Obrigado, Pai, por essa semana. Obrigado, Pai, pelo culto. os Obrigado pela tronos vida, e Senhor. domínios, Abençoa teu nome, governos Senhor. e Oh, Pai, dê alegria poderes, para que teu possamos clamar, nome porque tu é és sobre santo, todos, santo, teu santo, nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás
a igreja clama. Santo para sempre. Aleluia. O Senhor é santo para sempre. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por cada presente aqui neste lugar. Obrigado pelas nossas famílias, Pai. Conduz-nos aos nossos lares em paz, com o intuito de ganhar a nossa família, com o intuito de ganhar os nossos vizinhos. Liberta-nos todos os dias das opressões do inimigo e fortalece as nossas mãos e as nossas pernas para proclamar o Teu nome, porque Tu és santo, santo, santo. Amém.